boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muitíssimo especial CristoCast. Sempre muito especial porque eu sempre tenho um convidado maravilhoso aqui para trazer um testemunho de vida para você que está aí do outro lado. Com certeza Deus quer te alcançar, então fica aí que eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial. E se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. Eu te recebo com muita alegria. Que bom te ver aí do outro lado. Mas eu também já te recebo pedindo para que você se inscreva se você ainda não está inscrito no canal. Também peço para que você compartilhe esse episódio para 3 pessoas que você ama muito e que você quer que Deus fale no coração delas. Ou também para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Quem sabe não é durante essa conversa que essa pessoa vai receber essa bênção, não é verdade? Então, também já te peço, deixa o like, vai por mim, tenho certeza que você vai adorar a minha conversa de hoje. E quero te convidar também para engajar na nossa missão aqui do CristoCast, sendo um apoiador do canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui nesse estúdio lindão onde a gente grava o canal, com equipamentos de excelentíssima qualidade, profissionais maravilhosos, estão sempre dispostos e prontos para te atender, para você fazer aqui seu podcast também. Então, entre em contato no nosso inbox, tá bom? Para a gente falar tanto sobre o patrocínio, como também para que você fale com o Estúdio 091. E agora a gente já pode começar, porque o meu convidado, não vamos fazer suspense, é o Thalisson, que começa dando um recadinho para aquela câmera bem ali. Olá, queridos, tudo bem? Como a Andrea já falou, me chamo Thalisson. Espero que hoje o meu testemunho de vida em Cristo possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. Sou muito grato por estar aqui, muito feliz por participar disso e que a gente possa conversar e aprender juntos mais sobre esse céu que a gente busca e ama. Thalisson, eu estou super feliz de te receber, muito obrigada mesmo. O interessante é que eu já te conhecia de vista, porque a gente frequenta a mesma igreja, né? Lá no Amores Day. E o Thalisson canta lindamente lá. E sempre, como eu falo para vocês, nossos convidados são indicações. Então, o Thalisson também foi uma indicação e hoje está aqui. Muito obrigada pelo teu tempo. Nada que isso, estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei no início, eu espero que a gente possa conversar e aprender juntos sobre tudo isso. Faço parte do Amores Day também, mas eu sirvo na paróquia da Santíssima Trindade, que é onde eles me abraçaram desde o início. Sou muito feliz de cantar, e, enfim, quero tocar a vida das pessoas com o meu canto. Bem lembrado, é porque eu que conheci ele lá no Amores Day, verdade. mas ele serve há mais tempo lá na Trindade, não é verdade? Sim. Thalisson, por onde a gente começa? Deixa eu ver, quero muito conhecer a tua história. Tu sempre foste de família cristã. Como começou a tua vida, da tua lembrança, tua menor, mais longa lembrança dessa vida cristã? Eu já venho de uma família cristã, né? Mas, de fato, eu comecei a me engajar na igreja em 2012, que é onde eu participei de um retiro do grupo que eu faço parte até hoje, chamado Trindade Jovem. O nome desse retiro é Despertar. E é um retiro de primeiro encontro com Deus. Fui para esse retiro, confesso que eu não queria ir. Eu já participava da igreja, já ia para as missas, mas não era engajado de fato, né? E quando eu participei desse retiro de primeiro encontro com Deus, no meu retorno numa missa, né, eu pude ver que Deus ele me ama e ama todos nós, né? E Deus deu seu próprio filho para nos salvar. E numa missa eu me converti e não queria mais sair dali, não queria mais sair daquele lugar, queria fazer parte de tudo aquilo, queria cantar, não cantava. E, enfim, queria fazer tudo, sabe? Eu tive uma empolgação cristã, assim, queria fazer tudo, queria participar de tudo. Mas era tudo no tempo dele. E me diz uma coisa, a gente fala muito aqui assim, que normalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem a fé muito a reboque da nossa família, dos nossos pais, aquele modelo. Muitas vezes a gente está indo à missa, a gente está indo na igreja, tem uma frequência, mas a gente ainda não teve a experiência pessoal com Deus.
né? Sim. Como foi essa diferença para ti? Como tu consegues ver essa diferença do que era o Thalisson antes e o que veio a ser depois? Eu acho que a minha vida ela mudou totalmente, assim, quando eu entrei na igreja. Eu tenho uma avó que ela é muito católica, sabe? Ela reza 24 horas, se deixar. E aí, eu vendo ela orando, sabe? Às vezes a gente até brinca com ela. Eu falei, vó, e aí, senhora não vai ter tempo pra sua família e tal? E quando eu me engajei de fato na igreja, eu pude ver que eu mudei totalmente, né? Pra melhor, claro. E continuo com as minhas amizades, com os meus amigos que eu amo. Só que hoje eu tenho a minha preferência, que é estar na igreja. Que é fazer tudo isso que ele sempre planejou pra mim. E eu não tava vendo, sabe? Demorei muito pra entrar na igreja e me engajar de fato. Mas desde que eu abracei isso, Deus ele vem fazendo coisas na minha vida que eu não sei explicar, assim. Qual foi esse start da mudança, da tua vontade de se engajar? Foi quando eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, eu pude ver que eu estava tocando o coração das pessoas, que as pessoas vinham, falavam comigo. E às vezes a gente não se acha capaz de fazer algo, né? Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir fazer algo, que a gente não consegue fazer aquilo, que a gente não consegue fazer isso. E quando eu começava a cantar, pessoas partilhavam testemunhos comigo da sua vida, da sua experiência ou numa adoração que a gente estava cantando, que a gente estava tocando. E eu pude ver que eu gosto de falar que eu nasci para isso, sabe? Porque eu não me vejo mais não cantando na igreja, eu não me vejo mais longe da igreja. Eu participo de um grupo, né, de um grupo de paróquia. E antes a gente tinha a fala de que a gente prepara pessoas para seguir na vida. Só que eles não me prepararam para seguir, eles me prepararam para ser quem eu sou. Ser um cristão, um ministro de louvor, e eu não me vejo mais longe de tudo isso, sabe? Fico muito feliz de estar na igreja, de estar cantando, enfim. Como é que é para ti o momento de estar cantando, de estar louvando a Deus? Tu consegue explicar, colocar em palavras? Sim. Inclusive, lá no lugar onde eu canto, agora na adoração, que é dia de terça, é muito bonito que a gente vive lá. A adoração, hoje, para mim, eu não me vejo mais longe de estar na presença de Cristo, sabe? Porque quando a gente está cantando, quando a gente está rezando, quando a gente se entrega de fato para esse Deus que tanto nos ama, que deu seu filho para nos salvar, eu percebo que eu sou tocado. Às vezes a gente vai para a igreja, vai para a missa, vai para a adoração ou para o encontro, enfim, e a gente vai com o nosso coração fechado. A gente pensa que Deus não nos ama, a gente coloca culpa nele em algo que ele não tem culpa. E quando eu estou cantando é totalmente diferente. Eu sinto de fato a presença real naquele lugar, naquele espaço. E isso é muito bom. Tu falaste uma coisa que para mim é interessante, porque essa semana eu estava conversando com um amigo. Na verdade, ele me mandou uma mensagem, vai ser interessante. Eu vou te transmitir a mesma pergunta que ele me fez, porque eu respondi a ele, mas eu fiquei com a sensação de que faltou eu falar alguma coisa, né? E a gente estava conversando justamente sobre essa questão de como sentir Deus falando com a gente. E por que e iniciou essa conversa, a gente falando sobre o podcast lá que o Frei Gilson foi com o Vilela, e ele falando, como assim, Deus fala no silêncio e tal. Então, e eu estava tentando explicar para ele justamente que tudo vai fazer sentido de acordo com a sua forma de se relacionar com Deus. Que eu posso falar verbalmente as coisas, mas que só ele tendo essa experiência realmente que vai fazer sentido para ele, né? E que para ele ter essa experiência, ele precisa se relacionar realmente, precisa se dedicar a isso. Então, já transmito a mesma pergunta para ti, né? Sobre essa questão de como se relacionar com Deus, como se aprofundar. Deus ele sente muita saudade da gente. Ainda mais a gente que já tem uma caminhada, já tem uma vivência na igreja. E eu vivi isso numa experiência. Eu estava numa adoração e a pessoa que estava pregando, ela falava: Deus ele tá sentindo muita saudade de ti. Deus ele sente tua falta, ele sente a falta do teu dia a dia com ele, do teu rezar, do teu silenciar também, que ele fala muito com a gente no nosso silêncio.
E às vezes a gente pensa que a gente está no caminho certo, que a gente está caminhando pelo fato de ir para uma missa, pelo fato de estar numa adoração. Mas ele quer muito mais da gente. Ele quer o nosso coração, ele quer que a gente se entregue de fato, que a gente abra o nosso coração e ele possa fazer morada e assim ele fazer tudo que ele planeja pra gente. E como é que a gente vai sentir a ação de Deus no nosso dia a dia? Porque a gente está ali sempre muito tomado com as coisas do mundo. Como é que a gente sente Deus falando com a gente? Assim, eu acho que a gente tem que se permitir para que ele possa entrar, né? E se a gente abrir o nosso coração para que de fato ele possa fazer morada, fazer tudo aquilo que ele quer para tua vida, que ele quer pro teu caminho, eu acho que o primeiro passo é esse: abrir o coração e permitir que ele entre, organize a casa, que muitas das vezes a nossa casa tá bagunçada, que é o nosso coração. Nosso coração muitas das vezes está totalmente bagunçado. E ele vem e organiza tudinho do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, para que lá na frente você possa servir a ele. Você possa ser o canal da graça, ser o canal para uma pessoa, para sua família, para os seus amigos, seu relacionamento, no trabalho, enfim. Como tu consideras que a pessoa que está distante de Deus pode começar a se reaproximar? Assim, a gente conversou sobre isso no nosso último encontro lá e a gente estava pensando, a gente anda muito distante das coisas de Deus, porque o mundo eles nos oferece coisas assim maravilhosas que a gente abraça, né? E eu acho, falando para as pessoas que já têm uma caminhada, e até mesmo para quem não tem, eu acho que a gente deveria buscar primeiro uma conversa com ele, sabe? Olha, eu errei nisso aqui, seja numa confissão, seja numa oração, num ato penitencial ou em qualquer coisa do tipo. Mas de reconhecer que, Deus, eu errei nisso aqui e eu quero melhorar, porque eu sei que estou errado nisso aqui. Olha, eu estava aqui pensando, né? Porque do quanto a gente fica, a maioria das vezes, no superficial, no nosso relacionamento com Deus. Penso que a maioria das pessoas acha que por ir à missa ou ao culto, sei lá, uma vez por semana, já tá kit, Sim. né? Quando, na verdade, algo que a gente fala muito aqui é que a gente precisa conhecer profundamente a Deus. Ele conhece tanto a gente, ele conhece cada célula nossa, conhece o nosso pensamento, e nós o conhecemos tão pouco, né? Como tu consideras que as pessoas podem fazer isso? Legal. Eu gosto de fazer uma coisa que é muito interessante para minha vida. Às vezes, quando eu tô caminhando na rua, é assim que eu começo o meu dia a dia. Eu tô caminhando na rua, vejo alguém que necessita de uma ajuda. E às vezes eu não posso dar a ajuda que ela precisa, mas eu posso rezar por aquela pessoa. E assim já começa a me ajudar pro resto do meu dia. Eu rezei por aquela pessoa. Depois, quando eu chego, eu posso rezar um texto em casa. E a nossa vida espiritual, ela precisa de um plano. Se você faz um plano de vida espiritual para você caminhar, para você fazer, seja semanal, seja mensal, enfim, você pode começar rezando texto. Você pode começar rezando uma oração que você gosta de fazer muito, seja ela Pai Nosso, Creio, Ave Maria, a oração dos santos. Mas se a gente planejar e seguir, eu acho que isso vai melhorar muito a nossa vida em Cristo, a nossa caminhada, sabe? Quais foram os momentos ou o momento que tu conseguiu sentir mais forte a mão de Deus assim na tua vida? Foi quando eu perdi meu irmão. E às vezes quando a gente perde alguém, a gente pensa que a gente vai se afastar de Deus e eu estava totalmente pronto para isso. Quando meu irmão faleceu, que foi recente, fez um mês agora, em dia 22. Sinto muito. Eu já sabia que ele ia falecer. Meu irmão morreu de câncer. Tinha um câncer, com 25 anos ele faleceu. E quando a gente descobriu que ele ia falecer, eu já estava pronto para me afastar de Deus. Porque eu queria colocar a culpa nele, em algo que não era... Ele não tinha culpa. E nesse processo que ele estava para falecer, ele se aproximou de Deus, uma pessoa que não era próxima de Deus, uma pessoa que não sabia rezar, enfim. E ele convidava a gente para rezar o texto todo dia. O texto da Divina Misericórdia, lembro direitinho. E a gente rezava o texto da Divina Providência, perdão. A gente rezava o texto com ele todos os dias. E eu, nossa,
É uma pessoa que sabe que não vai mais estar aqui. E mesmo assim acredita nesse Deus. Quem sou eu para colocar a culpa nele? E isso mudou a minha vida, assim, do nada. E eu comecei a rezar e a entregar. Que se fosse da vontade dele, eu iria aceitar, como foi, né? E, enfim, hoje eu acredito que ele tá muito bem, tá num lugar muito melhor do que eu e tá olhando por todos nós. Às vezes, as pessoas que estão vivendo algo, um desafio tão grande quanto o que o teu irmão viveu, né? Me parece que elas começam a ter uma clareza muito maior do que a nossa, não é? É verdade. Porque a gente tá vivendo um momento de dor, né? E quando a gente passa por algo difícil na nossa vida, realmente a gente busca Deus. E é isso que às vezes magoa o nosso Senhor. Porque a gente vai buscar Deus só nos nossos momentos de tristeza. E não nos nossos momentos de alegria. Não nas nossas conquistas. Não em aquilo que a gente sempre pediu. A gente pede muito, mas quando a gente conquista, a gente esquece. A gente não reza, a gente não agradece mais. E foi no momento de dor que ele me trouxe para perto. Tu achas que... Porque isso deve ter também te ajudado a viver o luto, de certa forma. Sim. Né? A gente já conversou com algumas pessoas que passaram justamente por esse processo de luto. E alguém que tem Deus presente vive o luto de uma forma diferente de quem não tem, não é? Sim. Deus, ele é nosso refúgio. Não tem outro caminho. Não tem para onde a gente seguir. A gente sempre vai encontrar refúgio, vai encontrar consolo em Deus. Às vezes a gente pensa que ele tá nos tirando algo pra, enfim, por algo que a gente fez. Mas na verdade ele tá nos livrando de algo bem maior. E tá abrindo uma porta lá na frente bem maior, preparando a gente para alguma coisa. A gente pensa que às vezes Deus fecha uma porta, mas na verdade outra bem maior tá sendo aberta lá na frente, preparada, um caminho bonito, enfim, um jardim enorme, cheio de flores, te esperando, assim, sabe? Quais são os grandes desafios, assim, que tu já passaste, que tu tens certeza que, assim, que tu tiveste vontade de te afastar, mas que Deus disse, não, vem aqui, meu filho, retorna, Nossa. teu lugar é aqui do meu lado. Eu já tive algumas perdas, assim, na minha família. Já perdi meu pai, perdi meu irmão, enfim. Essas coisas sempre quiseram me afastar de Deus, sabe? Na minha sexta série, eu lembro direitinho, eu vivi uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse viver. Que eram pessoas que não aceitavam o fato de eu ser deficiente, né? E eu nunca tinha lidado com isso, né? Eu não sabia. Eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, assim. Eu gosto de fazer amizade, eu amo meus amigos, minha família, enfim. E eu vivi isso. E eu não sabia lidar com isso. Então, vivendo esse desprezo, posso dizer assim, né? Eu comecei a me afastar das pessoas e comecei a ter vergonha de ir pra rua. Enfim, comecei a entrar em um quadro depressivo, comecei a ficar ansioso. E foi aí que eu me engajei na igreja. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. E eu pude ver que Deus, ele me ama do jeito que eu sou. Quando eu tava passando por situações assim, que eu passei de novo depois, eu tava do lado da basílica, tava reunido com meus amigos, estávamos lanchando. Veio uma senhora, falou com todo mundo e não falou comigo. Não falou comigo. E aí, pelo fato de eu ser muito brincalhão, eu tava muito triste porque eu tava passando por um processo que tinha acontecido dessa mesma coisa, né? Sobre a minha deficiência. E aí eu chamei ela, ela já tinha ido embora, eu falei, senhora não vai brincar comigo? Aí ela sentou do meu lado. Meu filho, eu jamais vou esquecer de você. Eu lhe amo do jeito que você é. Eu estou olhando por você. Eu sempre vou cuidar de você. Eu lhe falo isso porque meu nome é Maria de Nazaré. E foi embora. Foi embora. E todo mundo na mesa se arrepiou todinho. E eu, meu Deus, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Até eu tô arrepiadíssima. Me arrepiei todinho. E eu falei assim, nossa, a gente passa por dificuldade mesmo, né? Porque a vida em Cristo é pra gente sofrer. A vida em Cristo é pra gente passar por dificuldade. Ele passou. Quem somos nós? Exatamente. E isso foi algo muito incrível, assim, é um testemunho muito incrível. Eu acredito mesmo, assim, que Deus fala com a gente Sim. no nosso dia a dia, sabe?
E muitas vezes ele utiliza as pessoas que estão por perto. Às vezes aparecem pessoas que a gente nunca mais vai ver na vida também, né? Às vezes são as crianças também. Eu passei por uma situação, uma época que eu estava vivendo uma tristeza muito profunda. E eu estava estava de mudança também do local de onde eu morava e tinha me afastado um pouco de ir para a igreja. Acredita que o amiguinho da minha filha tinha 6, 7 anos na época, 6 anos, se não me falha a memória. O amiguinho de turma dela da escola veio falar comigo: tia, a Valen pode ir para a igreja comigo? Aí eu fiquei assim, falei: pode, mas qual é a igreja? Né? Aí ele falou: eu não sei o nome, eu vou falar para minha mãe. Aí a mãe dele veio e falou: é lá em Loreto. Legal. E aí ela falou: não, amiga, eu pego os dois na escola, levo lá para a missa, que era justamente uma missa de adoração. E aí tu encontra a gente lá. E assim eu fiz, encontrei com eles lá. Foi a primeira vez que eu fui a Loreto. E para uma missa de adoração, normalmente a gente não vê crianças pequenas na missa de adoração. Mas ali foi o primeiro dia que eu fui com a minha filha. A minha filha parecia que ela estava levitando na missa. Os louvores, ela dançava. E a gente ficou bem na frente do altar, assim, do lado da banda, sabe? Porque estava cheia a igreja. Ela dançava, rodopiava, assim, na frente da imagem de Nossa Senhora. E eu fiquei espantada com aquilo. E aí chegou no momento de oração, minha filha deitou no meu colo, eu sentada nos pés do altar, assim, porque estava muito cheia a igreja. Sentada, ela deitou no meu colo e dormiu. No meio daquilo tudo ali. Depois disseram para mim, eu acho que ela repousou. Né? E eu chorei horrores, assim, ainda fico muito emocionada com isso, porque foi isso que me fez retornar para a igreja. Então eu até hoje falo assim, foi o Telzinho que Deus usou para ser o canal, né? De me trazer de volta para ali. E tanta coisa depois aconteceu, assim, incrível. A gente precisa estar muito atento, né? Para as coisas que acontecem. Como é que tu consideras que, com todos os desafios que a gente já enfrenta normalmente, que o mundo já traz para a gente, como é que a gente pode ficar conectado? Porque às vezes dá vontade de dar uma surtada, né? Assim, a gente se aborrece, a gente se entristece. Como é que a gente pode se manter são, se manter em Deus, segundo Ele nos ensinou? É difícil. É difícil. E Deus, ele é perfeito, né? Em tudo que ele faz. Em tudo. Eu já fui para vários momentos onde eu não queria cantar e tive que cantar. Vários momentos que eu não queria estar ali rezando, pregando, tive que pregar. Então, às vezes a gente não está preparado, não está bem para participar de algo, de uma missa, participar de uma adoração, enfim. Mas ele sabe muito bem que tu deveria estar ali. E em algum momento ele vai te tocar. Em algum momento ele vai te mostrar, olha, aqui é o teu lugar. Tu tinha que estar aqui. Eu sei que tu não queria estar aqui. Mas eu sei o porquê tu não queria estar aqui. E ele te traz para perto, seja numa adoração, num momento de oração. E eu fico muito feliz mesmo de poder estar na igreja. Porque a gente tem a oportunidade de não estar na igreja. O mundo ele nos oferece várias coisas boas, enfim, coisas que a gente pode abraçar. Mas será que é isso que Deus quer pra gente? Será que é isso que Deus quer pra nossa vida? Eu vivo me perguntando isso. Será que é isso que Deus quer pra mim? Porque antes mesmo de eu entrar na igreja, foi em 2012 que eu entrei na igreja. 2012, de fato, eu me engajei na igreja. E eu tinha uma vida antes disso. E era uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Uma vida totalmente diferente de uma vida cristã. E eu fico muito feliz de ter uma vida cristã hoje, de estar na caminhada, de conhecer pessoas que querem me trazer para perto de Deus. Eu fico muito feliz hoje dos meus amigos que não são da igreja, eles chegam para mim, Thalisson, tu pode rezar por mim hoje? Poxa, eu tô passando por isso e tal, reza pela minha família, meu pai tá precisando de uma oração.
Enfim, eu fico muito feliz das pessoas entenderem o meu lugar hoje. Não me afastei dos meus amigos, enfim, mas hoje eu fiz uma escolha, Uhum. que é cantar para Deus e sempre estar na igreja. E assim, aproveito a tua presença para dar um depoimento pessoal, assim, é muito bonito te ver cantar. Ah, obrigado. É de verdade, assim, é muito bonito. Tu tens uma luz, assim, quando Amém. tu estás cantando lá. E é muito emocionante mesmo. Não tô puxando o saco, não, tá? É porque realmente é muito bonito ver. E aí, me parece que é justamente isso que tu falou, assim. Deus sabe o profundo de cada um de nós e vai nos colocar naquele lugar Sim, ali, né? Tudo bem que antes ele dá uma, uma burilada, assim, às vezes a gente precisa ser mexido, né? Também. Não dá pra gente querer ter essa vivência com Deus sem ser mexido, às vezes sem passar pelo confronto, sim, né? Tu já tivestes essa experiência? Além desses, né, que tu já compartilhou com a gente. Como é que tu lida com o confronto de Deus? sim. Assim, a gente costuma conversar sobre isso, pelo fato da gente estar à frente de uma ministração, de uma adoração, de um louvor, nós somos muito tentados, né? E assim, eu encontrei o melhor de mim no serviço. Eu encontrei o melhor de mim cantando, servindo. E eu não me vejo mais não fazendo isso. É por isso que, de fato, eu quero sempre estar na igreja. É sempre uma batalha cantar, é sempre uma batalha pregar, porque às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente não se confessou, às vezes a gente tá totalmente sujo, sabe? Mas mesmo estando sujo, ele vem e fala, ó, tu vai servir, mas depois a gente conversa. É. Depois a gente conversa. Eu vou deixar aqui, mas depois a gente conversa. Eu fiquei um tempo, eu lembro que eu fiquei um bom tempo, às vezes até fico, um bom tempo sem comungar, né? E, e por que se distanciar dele, né? A gente se distancia muito de Deus. A gente pensa que, eu vou pra missa, eu tô rezando em casa, eu vou assistir a missa pela TV, ou alguma coisa do tipo. Mas ele sempre te quer mais perto. E a gente se distancia mais ainda. É, com certeza. Essa experiência de estar ali faz toda a diferença, eu acho. Eu tenho um hábito, assim, eu não gosto muito de ir acompanhada nas missas, porque eu penso que ali eu estou indo por um propósito, estou indo com o propósito de encontrar Deus, de encontrar Jesus, estou indo para o sacrifício do Cordeiro, né? Então eu não gosto nem de ficar conversando muito, Sim, né? Mas claro que antes não era assim. Hoje que eu tenho essa consciência de que eu tenho que ter muito claro o motivo pelo qual eu estou ali. E eu não estou ali por mim. A gente tem que compreender por quem nós estamos ali. E a partir daí ir conduzindo as nossas ações, eu acho, né? Você que serve numa missa, eu acho que você tem uma visão talvez um pouco mais aprofundada, talvez um pouco maior até do que a minha, de que eu acho que, vou dizer aqui que eu acho que 90% das pessoas que estão ali na missa estão no modo automático e estão por motivos muito, muito, às vezes, egoístas, querendo, né? Sempre querendo. Eu quero uma vida próspera, eu quero passar no vestibular, eu quero ser curada de alguma coisa, minha vida financeira não tá boa, sei lá, são tantos motivos. Quando, na verdade, o motivo principal da gente estar ali é pelo Senhor, em primeiro lugar, né? Como que a gente muda essa visão, então? o motivo principal que a gente vai viver ali é o Calvário, como você mesmo falou. A gente vive o Calvário na missa, né? E, de fato, muitas pessoas que vão para a missa, ou, enfim, estão ali, não sabem o que estão vivendo, né? Não sabem o que estão vivendo, vão no automático, e, enfim. Então, cada momento da missa ele é muito importante, né? Enfim, seja um ato penitencial, seja no ofertório, da gente entregar as nossas intenções de fato para Deus. Muitas das vezes o ofertório tá rolando lá e eu tô aqui, eu vou olhar aqui meu celular, a mensagem que chegou aqui, porque tá no ofertório, vai tocar música, enfim.
e você não está entregando aquilo que você precisa entregar. Uhum. Né? Chegou a comunhão, eu não vou comungar, vou mexer aqui no meu celular. Mas tem uma oração que a gente faz que, para quem não comunga, você tem que rezar também. Sim. Né? E pedir perdão de fato por não estar comungando, enfim. Então, eu acho que isso tudo tem que partir da gente. Né? A gente espera muito que Deus venha e coloque aqui na nossa frente aquilo que eu estou pedindo, seja um emprego, seja aprovação no vestibular, ou enfim. Mas a gente não está entregando de fato para ele. A gente não agradece por aquilo que a gente conquistou, a gente não entrega aquilo que a gente de fato deveria entregar e esquece de fato o que é viver a missa, sabe? E por que é que vale a pena crer em Deus? Por que que mesmo a gente passando por tantos desafios, por tantas dificuldades, né, enfrentando rejeições, enfrentando preconceitos, enfrentando, sei lá, doenças e outras tantas coisas, tanta dificuldade, por que é que vale a pena crer em Deus? Eu acho que sem Deus a gente não é nada. E tem uma música muito bonita que é Mesmo Sem Entender, o nome da música. E mesmo sem entender, a gente tem que confiar nele. Confiar em Cristo, confiar que ele pode tudo. Eu tava vendo um podcast, inclusive, e a moça falava para duas pessoas que ela tava falando. Se você hoje tivesse 10 mil reais na sua conta, eu até comentei isso no grupo, no último grupo que a gente tava. Se você tivesse 10 mil reais na sua conta, como é que você acordaria? Aí todo mundo, acordo muito feliz. Acordaria muito feliz, muito feliz. Tá, se você tivesse 10 mil reais na sua conta, e esse 10 mil reais iria ficar só por um dia, e no final do dia você não ia mais acordar. O que você preferia? Eu prefiro acordar. Aí, então acordar é mais importante do que 10 mil reais. E todo mundo, sim, de fato, acordar é mais importante do que 10 mil reais. Então por que às vezes a gente acorda reclamando das coisas? Por que às vezes a gente acorda reclamando da vida? Por que não acordar e simplesmente agradecer por estar acordado? Uhum. Por que não acordar e agradecer a Deus por estar respirando, por ter o dom da vida, por poder partilhar a sua vida, por, Senhor, tá aqui a minha vida, te entrego o meu dia, te entrego o meu trabalho, o meu relacionamento e que tu possa me conduzir. A gente reclama muito, né? A gente tem tudo e reclama de tudo. E, enfim, sendo que tem um Deus que faz a gente respirar todos os dias. A gente olha mais para as nossas limitações do que para a graça que nós temos, né? Sim. Diariamente. Tem alguma passagem da Bíblia que tu tens assim mais apego, algo que tu consideras que represente a tua vida? Eu gosto dos salmos. É. Um breve testemunho. Quando eu comecei a cantar, eu não cantava, né? E quando eu voltei para minha missa de retorno, eu vi que as pessoas estavam cantando lá. E aí eu virei para um amigo meu que eu tinha feito no retiro e falei: eu quero cantar. Eu quero cantar. Eu não sei cantar, mas eu quero cantar. E aí tudo foi acontecendo. E foi numa adoração que eu comecei a cantar. Foi numa reunião de amigos onde estávamos cantando e me chamaram para cantar e desde aí eu comecei a cantar. E aí eu fui para missa, cantar na missa. E aí me chamaram para cantar o salmo. Meu Deus, eu errei todo o salmo. Errei o salmo tudinho. Quando eu errei o salmo, eu ainda falei no microfone assim: desculpa, vou voltar. Meu Deus, estava totalmente indo contra a liturgia tudinho, pedi desculpa no microfone. Voltamos. E hoje eu amo fazer o salmo. Então, tem um salmo que eu gosto muito, que é provar e ver de quão suave é o Senhor. E como ele é perfeito na nossa vida, né? Como ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu encontro o melhor de mim quando eu estou servindo. E quando eu estou distante de Deus, eu sinto que falta algo. Eu sinto que tem um vazio no meu coração que precisa ser preenchido. E às vezes, se a gente deixa algo tomar a paz que encontra no nosso coração, é porque tomou o lugar de Deus. E eu sempre tento fazer com que isso não aconteça. A gente falou da missa, mas eu tenho uma curiosidade de saber a tua percepção numa adoração. Porque ali a adoração, ela tem uma preparação diferente, ela tem o ambiente é diferente, o intuito é diferente, tudo é diferente, né? Como é servir em uma adoração? Eu amo adoração. Eu amo adoração. Eu fico ansioso quando a adoração vai chegar, sabe? Hoje
eu sirvo numa adoração que é fixa, que é lá na Amores Day. E lá no outro grupo que eu participo, a gente tem adoração uma vez no último sábado do mês. E me preparar para uma adoração é um processo assim que é muito legal, porque eu vou me encontrar com ele, né? Eu vou me encontrar com Cristo, me encontrar com aquele que me deu a vida, com aquele que me livra de todas as coisas ruins, enfim. E quando eu vejo as pessoas chegando, eu vejo as pessoas se entregando, sabe? A esse Deus é muito bonito. É muito bonito ver as pessoas adorando, as pessoas rezando. E eu me emociono demais, eu me arrepio todinho. Porque você está na presença de Cristo, né? Ele está ali com você. Eu sei que ele participa do nosso dia a dia, participa da nossa vida, nunca nos abandona. Mas a adoração, ele está ali, vivo, na nossa frente, sabe? E você pode rezar, você pode entregar a sua vida, entregar tudo aquilo que você está passando de ruim. E eu gosto muito de estar numa adoração. É uma experiência incrível, eu também adoro. Adoro estar adorando. Adoro adorar. E eu acho incrível, assim. E eu também dou meu testemunho, que eu acho que, especialmente na parte, quando a gente está louvando a Deus com as músicas, com tudo, é muito mais do que só cantar. A gente está conversando com Ele, né? Eu também me emociono demais. Assim. Daí também, porque eu não gosto de ir com ninguém. Me emociono muito. E cada música, cada cântico, ali, na verdade, a gente está entregando um pouquinho da gente. Né? É muito bonito. Eu fico um pouco preocupada quando as pessoas dedicam o tempo apenas à adoração. Sim. Né? É importante que elas também vão à missa, não? Sim. E isso é muito importante, de fato. Hoje em dia a gente tem uma missa seguida de adoração, né? Uma missa de cura e libertação, vem a missa, depois vem a adoração. E de fato, hoje em dia as pessoas estão procurando mais adoração. Eu entendo que hoje a gente está vivendo um momento de turbulência, enfim, guerra, pandemia, a gente vem enfrentando coisas muito difíceis na nossa vida. E, de fato, a adoração, ela traz a gente para perto, né? Onde a gente vai, entrega um momento de tristeza, um momento de alegria também, enfim. Só que a gente esquece do principal, né? Que é a missa. A gente esquece da missa e acaba só focando na adoração. Então, assim, eu sei que a adoração, ela traz a gente para perto, mas a gente tem que procurar a missa também. A gente tem que rezar, porque a missa é o mais importante de tudo. Sem a missa, a gente não é nada. Eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que falam assim, não, eu vou... eu pergunto, você vai à igreja? Vou, não, toda quinta-feira eu vou na adoração. Esquece do domingo. Pois é, esquece do domingo, né, que é o principal. Então, e parece que não é importante ir. E eu tento sempre deixar um recado sobre isso, né? Lembrar o dia do Senhor, lembrar o motivo pelo qual você precisa ir à missa, e adorar vem junto depois, né? Mas é importante a gente ter essa rotina. É importante como colocar, então, essa rotina na nossa vida. E assim, isso que você falou, né? Que você lembra os seus amigos ou alguma coisa. É muito importante a gente ser canal da graça de Deus para as pessoas. E eu converso muito com os meus amigos, com a minha família, de que muitas das vezes nós somos a única porta do céu para a pessoa que está na nossa casa, para o nosso relacionamento, para os nossos amigos. E se a gente fecha essa porta, a gente não vai ter mais um canal onde vai ser entre Cristo e aquela pessoa que precisa de Cristo. E se a gente fechar, não vai mais existir isso. A pessoa vai embora, vai se distanciar. Então é sempre importante também a gente ser referência para as pessoas mesmo. A gente cuidar do próximo, trazer para perto, levar para uma missa, para uma adoração, enfim. E assim a caminhada da pessoa vai seguir. Já passaste pela experiência de dizer assim, nossa, só quer saber de missa, só quer saber de igreja? Comigo? Já me chamaram de padre, já me chamaram de um monte de coisa. Ah, só quer saber da igreja. Porque eu tinha uma amizade antes da igreja de que eu saía com meus amigos, né? Ia ou para uma festa ou alguma coisa. E quando eu entrei na igreja, isso começou a diminuir. Não acabou, mas começou a diminuir. E foi um processo até isso terminar de fato. Eu preferi... O meu final de semana hoje é na igreja. O meu sábado todinho eu passo na igreja. Chego lá 3 horas da tarde, só saio 8 da noite.
que a gente ensaia pro grupo e depois já vem o grupo. E o domingo é a missa. Então eu não abro mão disso. Não abro mão. Às vezes acontece de eu não ir pro encontro porque eu tenho uma atividade em família ou alguma coisa. Mas a missa é a missa. A missa, no domingo eu vou e não abro mão disso. Mas acontece, já aconteceu várias vezes, de me chamarem de padre, de um monte de coisa. E como é que a gente faz assim? Porque assim, as pessoas falam, eu não tenho tempo de ir na missa. O que você acha? Pois é, isso eu escutei num retiro, que quem não tem tempo pra Deus vive a vida perdendo tempo. E se a gente não tem tempo pra Deus, a gente vai perder tempo de tudo. A gente vai perder o tempo da nossa vida, vai perder o tempo do nosso trabalho, vai perder o tempo de tudo. Porque ele é quem conduz. Então, poxa, ele pede 1 hora só no domingo, né? É 1 hora só participar de uma missa. E em 1 hora a gente faz um monte de coisa. Às vezes 1 hora eu passo no meu celular. E eu nem percebo que passou 1 hora quando eu vejo 1 hora no meu Instagram, 1 hora no Facebook, 1 hora assistindo filme, uma série, alguma coisa do tipo. E Deus, ele pede pra gente 1 hora, às vezes nem chega a 1 hora, que é participar da missa, né? E a gente não faz. Não fazemos mesmo. E penso também que a gente consegue tempo para qualquer outra coisa quando a gente quer. Sim. Né? E aí, quando é em questão de estar com o Senhor, diz que não tem tempo. É uma crítica que eu fiz para mim um tempo atrás, que era, como é que eu vou ler a Bíblia? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí eu fui refletir e falei, não, eu tenho tempo. Porque também não é uma maratona. Eu não vou querer terminar a Bíblia em um mês. Então, como é que eu posso fazer? Né? Aí, por sorte, convivendo com a comunidade Sementes do Verbo, eles me apresentaram a Lectio Divina. Legal. Né? Então, há 3 anos, todos os dias eu faço a leitura da Lectio Divina de manhã, começo meu dia assim, que aí você tira ali 15, 20 minutinhos no início do dia. Eu gosto de fazer no início do dia, mas pode ser qualquer momento. E aí a gente não tem tempo para 15 minutinhos, Sim. Né? Para incluir uma oração. Ou quando está terminando o dia e a gente vai tirar um tempinho para agradecer a Deus. Né? A minha filha, às vezes, eu confesso assim, eu estou cansada do dia, vou colocar minha filha para dormir. Sabe aqueles dias assim que você quer dormir antes que a criança? E aí eu tô querendo cochilar, ela fala assim, mamãe, vamos rezar? Olha só. Entendeu? Aí eu já fiz uma vez assim, começa aí, filha. E ela já sabe, já passou pelo catecismo, né? Então ela já sabe fazer as orações, ela começa. Legal. Aí tem dia que ela fala assim, vamos dividir, vamos nós duas, que é para fazer nós duas. Então, é toda uma questão até de disciplina, né? Até de ordem, de começar a colocar prioridade nas coisas de Deus na nossa vida e não deixar ele para um segundo plano. Eu acho que é um processo, né? É um processo que a gente tem que viver, de fato, né? E viver do jeito certo, mas a gente não tem que adiantar o propósito. Porque a gente, às vezes, quer adiantar o propósito sem viver o processo. E a vida em Cristo, ela tem um processo, né? Seja você começar com um Pai Nosso, no seu dia inteiro você rezar só um Pai Nosso, já é alguma coisa. E assim você vai melhorando, vai acumulando várias orações, vai rezando, vai aprendendo. Aí quando você vê, você já está rezando o texto, você já está rezando o rosário. E assim você vai preenchendo o seu dia. Então a vida em Cristo, ela é um processo. E a gente tem que viver tudo isso. Do nosso jeitinho, com calma. Claro que ele prepara a gente para tudo isso. Mas a gente vai conseguir. Então, para a gente começar a finalizar, eu vou fazer a nossa provocação. Ai, meu Deus. A provocação do bem, que eu faço quase todo o programa, que é Deus existe e eu posso provar. O que você me fala disso? Tá. Legal. Deus existe e eu posso provar. Eu passei por muita coisa na minha vida, assim. Muita coisa, muita coisa. Perdi meu pai quando eu era mais novo. Perdi meu irmão agora, recentemente. Nasci com uma deficiência que os médicos praticamente falaram pra minha mãe que ela só iria poder me criar, assim. E hoje eu consigo fazer tudo, sabe?
mas eu só consigo fazer tudo porque eu acredito no tudo que é Deus, né? Eu acredito no amor, eu acredito que ele existe. E sem ele eu não sou nada, porque eu era para ser uma pessoa totalmente distante de Deus. E se eu tô aqui hoje é porque ele existe, né? Se eu tô aqui hoje dando meu testemunho, se eu tô cantando, uma pessoa que não sabia cantar, canta hoje. Uma pessoa que tinha totalmente vergonha de falar em público, uma pessoa que não conseguia conversar. Porque quando eu fui pro meu retiro em 2012, eu não falei uma palavra. Não falei nada, não partilhei, não dei testemunho, já tinha perdido meu pai. Não dei testemunho, não falei nada. E o meu processo na igreja, ele foi depois do meu retiro. Foi quando eu me engajei de fato. Comecei a cantar, comecei a pregar. Então, Deus existe. Porque ele sempre vai conseguir fazer aquilo que você pensa que você não vai fazer. E ele te mostra que você consegue fazer. E hoje eu consigo fazer um monte de coisa. Um monte de coisa porque ele me permite fazer isso. E eu acredito muito nele. Eu acredito que eu vou conseguir fazer tudo, que eu vou conseguir sempre cantar, que eu vou sempre conseguir tocar o coração das pessoas, porque ele sempre vai me ajudar. Que lindo, viu? Obrigado. Me dê sua mão, porque aqui a gente termina o programa dessa forma. Quero te agradecer muito pela tua presença, Amém. muito pelo teu testemunho, por compartilhar com a gente essa tua experiência. Não é fácil testemunhar, Sim. não é? Não é fácil trazer aqui, abrir a nossa vida, o nosso coração. Mas quando a gente compreende que a gente está fazendo isso por Deus e que, de repente, outra pessoa pode ouvir e absorver e se aproximar dele, especialmente com o nosso testemunho, isso acaba sendo um grande incentivo. E que bom que você consegue levar isso para a sua vida, nas Amém. suas ações, no teu serviço. Que Deus te abençoe muito em tudo que tu faças. Obrigada, viu? Obrigada por vir. Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder participar disso aqui. Fico muito feliz de ver que Deus, ele sempre vai existir na vida das pessoas, assim como existiu na sua vida, quando você sonhou com esse projeto, quando você quis com que as pessoas tocassem e você fosse tocada pela vida das pessoas. E assim, eu sou muito grato a Deus por estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Vou casar ano que vem. Nunca imaginava que eu iria casar. E a minha vocação matrimonial está chegando. E eu sou muito feliz por isso também. Então, que Deus abençoe você, abençoe todo esse grupo e que Deus abençoe você aí que vai assistir a gente também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, eu falei para vocês que essa é uma conversa linda. Que bom que você ficou até agora aí acompanhando. Eu espero realmente que o Espírito Santo tenha chegado aí do seu ladinho e colocado assim uma sementinha no teu coração. Tenho certeza que uma mensagem saiu daqui direta e reta para você. Então aproveita, não deixa ela fugir não. Pega e absorve. Absorve porque é Deus querendo falar contigo. E aí aproveita também, já se entrega o seu coração quebrantado para ele poder trabalhar e transformar a sua vida também. Então, mais uma vez, obrigada pela companhia. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa o like, um comentário, é super importante para a gente. E como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.